Você já deixou de fazer algo por causa do medo de falhar, medo de errar, medo de ser julgado? Nesse vídeo eu vou te ajudar. Prazer, meu nome é Rodrigo. E eu já vou começar falando que se você não está errando, é porque você não está fazendo, você não está aplicando. Então até quando esse medo de errar vai te deixar aí paralisado onde é que você está? Até quando? E eu te entendo, porque eu também tenho esse sentimento dentro de mim, eu também sou ser humano. Também sou uma pessoa que às vezes me pego pensando nisso e fico, às vezes, com medo do julgamento, com medo de errar, falhar, fracassar. Mas uma técnica que eu vou falar aqui para vocês, e depois eu vou falar 3 passos para você sair dessa inércia, sair desse medo, sair dessa coisa tola, que sinceramente é só tua mente te sabotando. É só você mesmo se auto-sabotando. E uma da filosofia que eu tenho, que eu aplico, que, que eu vejo que dá muito certo e que me ajuda muito, é sempre pensar, daqui 100 anos, quem vai estar aqui? Daqui 100 anos, não vai ter mais ninguém aqui. Então para que eu vou deixar esse medo do julgamento, esse medo de errar, esse medo de falhar ganhar de mim? Pô, daqui 100 anos, quem vai estar aqui, velho? Pô, daqui 10 anos, quem vai lembrar disso que eu fiz? Daqui 1 ano, quem que vai lembrar? Às vezes vai ter algum tio chato, alguém chato que lembre. E fala, lembra quando fez aquilo? Vai ter. Mas, cara, daqui 10, 15 anos, quem que vai lembrar do que você fez, do que você errou? E agora eu vou falar os 3 passos que mudaram a minha vida, que me fizeram sair desse medo, sair dessa inércia, sair desse ponto zero. E o primeiro passo deles é mudar a sua identidade. Mudar a sua identidade, a maneira que você se enxerga. Porque a pessoa que você é hoje, impossível mudar. Impossível mesmo a pessoa de hoje perder esse medo, esse julgamento. Então, para isso, você precisa mudar a sua identidade. E como que eu mudei a minha identidade? Quando eu mudei minha identidade, eu comecei a perceber e eu comecei a me ver como uma pessoa que se comunica, como uma pessoa que erra e aprende muito, como uma pessoa fazedora, como uma pessoa que faz mesmo não achando que tá bom. Porque se você não pensa do jeito que feito é melhor que perfeito, você sempre vai ficar buscando perfeccionismo e nunca vai agir por causa desse medo do julgamento, medo do que vão falar, medo do seu erro, do fracasso. Então, quando você tem essa filosofia de vida de que feito é melhor do que perfeito, você começa a se mover e aí você vai errando e aprendendo e vai evoluindo e cada vez vai melhorando. E depois que você muda a sua identidade, muda a maneira que você se enxerga, fica tudo mais leve, tudo mais fácil, porque aí você não se preocupa mais com isso, porque você se vê como uma pessoa que não está nem aí para os outros. E se você tem medo do julgamento, se você tem medo do fracasso, é porque aí no fundo você é uma pessoa que julga, você é uma pessoa que olha o fracasso dos outros. Aí agora nesse momento você parou e falou nada a ver, tá falando coisa da minha vida que nem sabe. Tá, mas se você tem tanto medo do julgamento assim, por que será? Se tu não julga, por que tu acha que as pessoas vão te julgar? Se você não faz fofoca, por que tu acha que vão fazer fofoca de você? Então, quando você muda a identidade como uma pessoa que não julga mais, como uma pessoa que olha o fracasso dos outros como uma coisa boa, como aprendizado, como evolução, como alguém que está aprendendo e galgando ambientes melhores, resultados melhores, quando você muda isso na sua cabeça, de não olhar mais desse jeito para as pessoas e pensar como as pessoas não vão olhar desse jeito para mim também, você começa a perceber que é muito fácil agir e fazer o que tem que ser feito, porque você se vê como uma pessoa que faz o que precisa ser feito e não liga porque as outras pessoas vão falar de você. E o segundo passo que eu apliquei na minha vida foi aceitar ser ruim. O que significa isso? Eu aceitei que no começo eu ia errar muito, que eu ia ser ruim, que eu ia parecer muito burro, que eu ia fazer, errar, ia fazer de novo, errar de novo e parecer que não saio do lugar. Eu entendi isso que no começo
de tudo, de qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, vai ser difícil. A gente vai bater muito cabeça. A gente vai fazer coisa errada, vai às vezes perder muito dinheiro por conta disso. Mas quando você entende o jogo, entende que o começo é esse, que não tem como pular esse processo, não tem como. Não tem como você já começar com o projeto todo feito e aí você só tem que administrar o resto, não. Você tem que começar colocando aquele tijolinho, botando a cara, começando pelas pequenas coisas. E aí quando você vai errando e aprendendo e evoluindo, esse é o progresso. Esse é o caminho. Não tente pular essa etapa. Então, tenha uma identidade de como uma pessoa que aceita começar algo novo, sabendo que não vai ser fácil. Sabendo que vai errar muito. Que vai parecer burro. Entenda isso. Seu jogo muda. E o terceiro passo, que talvez você ache que não tem, mas agora eu vou te dar uma consciência, que é o passo de você perder o ego e a soberba. Como assim tu tá me falando que eu tenho ego, que eu sou uma pessoa soberba? É que quando você tem medo do julgamento, quando você pensa o que o outro vai achar de mim, você tá sendo soberbo, porque você tá querendo que a pessoa te veja com aquela imagem e não fazendo o que você quer fazer. Você prefere deixar de fazer o que você fazia, que você iria fazer, para aquela pessoa ter uma imagem de você. A imagem que você quer que ela tenha de você. A imagem que o seu ego quer. Então, quando você perde esse ego, essa soberba, você para de querer se comportar do jeito que o mundo quer que você se comporte. Você comece a ligar o dane-se para as pessoas. E começa a plantar o seu, a fazer o que precisa ser feito. Porque se você não perder esse ego, você não vai conseguir se colocar em movimento. Porque você sempre vai ficar pensando, mas eu estou começando algo novo e aí as pessoas vão ficar vendo que eu sou burro nisso, que eu não entendo isso e vão ficar me julgando. Isso é o seu ego ali no fundo falando, não mostre fraqueza, não mostre que você não sabe. Porque é uma coisa que a escola já nos deixou. Quando a gente tinha dúvida na escola, a gente não levantava a mão para perguntar. Se você é uma pessoa que perguntava, parabéns. Mas eu fui uma pessoa que tinha dúvida, que não sabia e não perguntava. Por quê? Por causa do meu ego, porque eu pensava, minha pergunta é tola demais, vão me achar burro, vão achar que eu não entendo nada, vão achar que eu não presto atenção. E aí era só eu sendo soberbo e querendo passar uma imagem que eu queria que as outras pessoas me vissem como uma pessoa muito inteligente, que entende tudo rápido, fácil, prático e que tira boas notas e isso e aquilo. Então eu te convido hoje a assumir esse compromisso de mudar sua identidade, aceitar ser uma pessoa ruim e perder esse ego. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Já comenta aqui embaixo o que você vai fazer, o que precisa ser feito e que vai mudar e perder esse medo e começar a criar. Porque o jogo é de quem cria. Então muito obrigado e rumo à prosperidade.